Queridos e amados irmãos, mais uma vez, boa noite. Vamos abrir o texto bíblico hoje à noite para o Evangelho de João, capítulo 18, da onde paramos. E antes de chegarmos ao texto que nós estamos estudando, quero voltar para o nosso primeiro sermão, quando Jesus havia sido preso, capítulo 18, verso 1. E o texto bíblico diz, em João, capítulo 18, verso 1, depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Nenhum dos outros evangelhos nos diz o nome do vale em que Jesus e os discípulos atravessaram, mas o texto de João diz que este vale era o vale de Cedron. Na mente dos leitores, os primeiros leitores que leram o texto bíblico, o vale de Cedron era associado principalmente à traição do grande rei Davi. Seu próprio filho havia se rebelado contra ele, e Davi, o rei, teve que fugir de Jerusalém às pressas, atravessando o vale de Cedron. Portanto, João aqui está deliberadamente, mas de uma forma muito sutil, nos ajudando a fazer a conexão. Assim como o vale de Cedron foi associado à traição do grande rei Davi, ele também foi associado à traição do maior descendente de Davi, o rei Jesus. Na primeira traição, o filho de Davi desonra o próprio pai. Mas Jesus, o filho de Davi, honra seu pai da forma mais sublime e elevada, no mesmo lugar. Eu acabei não falando isso quando nós estávamos atravessando este vale de Cedron nas pregações, mas Deus não deixou passar. Vocês perceberam? No domingo passado, pastor Rodrigo trouxe o Salmo 3, que era o salmo de Davi, quando ele atravessava o vale de Cedron. E eu falei, Senhor, o Senhor não deixou passar, então eu vou retomar esse texto e a gente volta para ele sem problema nenhum. E ele inicia o Salmo 3 assim, quando Davi fugia de Absalão, seu filho. Eu não combinei isso com o Rodrigo, mas eu quero dizer para vocês que a resposta não pode ser outra, meus amados irmãos, é o Espírito Santo quem nos dirige aqui. É o Espírito Santo de Deus que nos dirige em sua palavra, e ele vai costurando a mensagem dele nas nossas vidas. Hoje estamos diante da palavra de Deus novamente, e humildemente nos curvamos a ela. A seguir, então, Jesus, foi para dentro do Sinédrio, então ele atravessa o vale de Cedron, e ele então vai para dentro do lugar de julgamento, o julgamento judaico, o Sinédrio, e então Pedro vai junto, só que ele não vai para o Sinédrio, ele vai para o pátio, e aí nós então continuamos o nosso texto a partir do verso 15 até o verso 26. E eu ouvi, ainda na introdução, que alguns irmãos ouvem novamente o sermão durante a semana. Isso me encorajou também, Eu também quero fazer isso. Não é fácil ouvir o seu próprio sermão, mas é muito necessário. Mas fiquei feliz que alguns de vocês retomam o texto durante a semana para ouvir. E, não diferente, eu estava meditando também no sermão que ouvimos sobre o julgamento de Jesus no Sinédrio, quando ele está diante das autoridades de Jesus. Eu estava maravilhado com Jesus, quem é ele, como que ele aguenta tanto desaforo, como que ele aguenta suportar tamanho sofrimento, enquanto Pedro estava ao lado de fora. E eu fiquei pensando nos contrastes entre Jesus dentro do Sinédrio e Pedro fora. E aí, meditando na palavra de Deus, geralmente caminhando para o trabalho, eu consigo ir a pé, eu pensei, então, numa das frases do início do livro do Evangelho de João, que é uma das mais conhecidas de nós. Por favor, pode pôr. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha
a vida eterna. E eu, olhando para Jesus Cristo, eu falei: Senhor, eu estou entendendo um pouquinho melhor uma frase: de tal maneira. E essa frase sempre ela aumenta para mim, na medida que eu conheço mais a Deus e mais a Jesus Cristo. De tal maneira, de tal maneira. Eu nunca esgoto essa frase na Bíblia, todas as vezes que eu leio, apesar de João 3,16 ser o versículo mais conhecido das Escrituras. E assim então meditei depois do sermão. Imaginem Jesus, ele estava respondendo o sinédrio que o acusava falsamente, dando-lhe bofetadas no rosto e mentindo e dizendo todo o mal contra ele, enquanto Jesus simplesmente falava a verdade. No julgamento de Jesus eram os líderes que estavam sendo julgados, mas a poucos metros dali, o livre Pedro, com juramentos e blasfêmias, negava vez após vez Jesus. Jesus sabia disso. Jesus havia comunicado isso a Pedro. E o que me deixou maravilhado é que, mesmo assim, Jesus continuou o amando. Jesus o amou. E essa tal maneira, amados e queridos irmãos, é assim que Ele nos ama também. E aí, cheguei no trabalho aquele dia. Agora, no nosso texto de hoje, ele sai do sinédrio, o tribunal judaico, e segue então para o pretório, o tribunal romano. E aí que nós paramos, versículo 28 do capítulo 18. Depois, levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. E aí, diante de nós, a partir de então, e nós vamos caminhar bastante hoje nesse texto, 3 cenas estão prestes a ser desenroladas. Para entendermos, a gente precisa compreender onde isso estava acontecendo. Jesus havia sido levado através de toda a cidade, ele cruzou a cidade, ainda bem que não era São Paulo, né? Era Jerusalém na época, então era possível fazer isso. Então lá, logo no final da manhã, e ele vai até o palácio do governador, mas as autoridades judaicas não entrariam no edifício, eles não poderiam entrar dentro do pretório, eles então precisariam ficar do lado de fora, numa área chamada o pórtico, pois a lei, conhecida como Mishnah, que era o Antigo Testamento comentado, afirmava que eles se tornariam cerimonialmente impuros ao entrar e seriam proibidos de continuar participando das celebrações da Páscoa nessa época. E essas celebrações então duravam uma semana. Assim, para acomodá-los, eles ficaram ao lado de fora. Pilatos saiu do edifício e os abordou no pátio. Essa é a cena. Então, a gente vai olhar para essas 3 cenas, 3 ocasiões em que Pilatos lidou com Jesus, dentro do edifício, e depois saiu para falar com a multidão. Em cada ocasião, ele trouxe uma perspectiva diferente. Cada vez que, então, Pilatos interage, ele traz uma perspectiva, mas com uma só verdade. A verdade é melhor que a ambição. E a consciência é melhor que a conveniência. E essa é a verdade para nós hoje. A verdade é melhor do que a ambição. E a consciência é melhor que a conveniência. Tá bom? Não foi isso que aconteceu com Pilatos, mas é o que deve acontecer conosco. Por que eu digo isso? Porque talvez alguns de nós estejam duvidando da fé, por causa de várias situações, ou vivendo um cristianismo morno, um cristianismo aquém. Ao olhar para o que eu vou chamar aqui de dramatis personae, né? As cenas a seguir, você deverá fazer uma escolha. Não faça agora, espere o final. Mas você vai sair daqui hoje com uma escolha diante de você. E é uma situação aqui dramática, da qual João nos apresenta. Então, vou passar então para esse dramatis personae, que são então os personagens da cena que nós vamos
estudar. A primeira delas são os judeus. Quando a gente lê esse texto aqui, são pessoas enganadas pela religião. Em 3 ocasiões aqui, Jesus aponta a profunda incoerência do comportamento dos judeus aqui. A primeira ironia que nós vemos no texto é a ironia religiosa. E você vai perceber isso já em breve. A Páscoa era a celebração judaica mais aguardada. Ela apontava para a redenção, a libertação da escravidão do Egito. Era um momento muito importante no calendário judaico. E por muito tempo, a nação judaica antecipou o momento em que Deus enviaria seu libertador especial e libertaria novamente o seu povo. A Páscoa apontava para essa libertação. Esse libertador estava intimamente ligado a quem? Ao Cordeiro Pascal, que seria imolado. Assim, era tradição na Páscoa matar e comer um cordeiro enquanto se antecipava a libertação por Deus. Então, antes da libertação, vocês lembram da Páscoa? Um cordeiro era sacrificado com ervas amargas, e você tinha o sangue era passado nas portas, e aí então o povo saiu do Egito. Novamente, eles aguardavam essa libertação. E qual que é a ironia aqui? A grande ironia aqui é que, para participarem dessas celebrações, eles estavam, na verdade, conspirando para assassinar aquele que Deus havia prometido e quem supostamente estavam aguardando. Diante deles estava o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ao invés de celebrar isso, eles o estavam assassinando. Que ironia! Mas o texto não para. Há uma ironia aqui dos líderes judaicos da nação. João já nos contou o motivo pelo qual a liderança judaica queria se livrar de Jesus. Além da inveja que eles tinham, eles pensavam que ele ganharia tantos seguidores que uma rebelião ocorreria e o exército romano ocupante retomaria o controle direto de todos os assuntos judaicos. A liderança estava preocupada em não perder seus privilégios, porque se houvesse uma rebelião, Roma entraria e retomaria então esse controle sobre a nação. Eles queriam manter uma boa relação com os romanos, certamente não queriam nenhuma rebelião acontecendo, e Pilatos provavelmente também. A ironia aqui é que seu ódio por Jesus levou os líderes judeus a pedirem a liberdade de alguém que havia sido justamente condenado pelo que temiam que Jesus fizesse. Se vocês lembrarem de Barrabás, ele era um agitador. Ele era exatamente a pessoa que fazia rebeliões. E quando estavam diante de Jesus, eles preferiram soltar Barrabás a Jesus. É uma ironia aqui. Eles estavam com medo de uma rebelião, mas soltaram o principal dos rebeldes. Ainda há uma ironia nacional aqui, se a gente olhar. Essa terceira ironia surgiu quando Pilatos apresentou Jesus a eles como seu rei. E o que eles disseram? Não temos rei, senão a César. Aqui estava a traição definitiva das esperanças de Israel. Ao longo do Antigo Testamento, era reconhecido que Deus Todo-Poderoso era o seu rei e que Davi e seus descendentes eram os representantes de Deus. Eles aguardavam aquele que assentaria no trono de Davi. 1 Samuel capítulo 12, verso 12 vai trazer. E a ironia aqui está exatamente isso. Em vez de se submeterem ao governo de Deus, por meio de Jesus, os líderes judeus olhavam para os governantes e poderes terrenos. Então a gente tem aqui este primeiro grupo, os judeus, pessoas enganadas pela religião. E isso nos faz pensar quantas vezes nós somos incongruentes na nossa vida. Quantas vezes a nossa vida não bate com aquilo que nós professamos crer. Quantas vezes a nossa vida não combina com aquilo que afirmamos ser.
Quantas vezes, como a gente estava estudando ontem na reunião de homens, afirmamos, eu estou usando aqui palavras de ontem, que dinheiro não traz felicidade, mas vivemos bem diferente disso. Quantas vezes você afirma que ama a Deus, mas não o obedece e nem quer fazê-lo? Quantas vezes diz que quer fazer a vontade de Deus, mas no primeiro não que ouve vai embora, emburrado e na maioria das vezes fazendo birra? Quantas incongruências em nossa vida. Meus amados, nós vivemos uma falta de integridade jamais vista, pelo menos nesses meus 40 e tantos anos. Uma falta de integridade jamais vista. Tem muito evangélico, mas pouco evangelho. Tem muita euforia, mas pouco serviço. Tem muita gente que sabe tudo, mas não tem um pingo de sabedoria. Irmãos, cuidado para não sermos enganados por nós mesmos, cauterizando nossas mentes com religião, com obrigações, com símbolos, com mantras e o que você quiser colocar aí, para justificarmos a nossa impiedade. Impiedade aqui é simples. Alguém estava me perguntando, e sempre que vocês precisarem me perguntem, tá? Pastor, o que é piedade? Piedade é viver perto de Deus. A impiedade é viver como se Deus não existisse. E muitas vezes a religião serve para mascarar isso. Mascaramos que vivemos, na verdade, longe de Deus. Parece até que a gente vive perto de Deus, mas, na verdade, vivemos longe dele. Cuidado para não nos enganarmos. Esse povo aqui estava absolutamente e completamente enganado pelas ironias que o próprio texto nos traz. Agora, a segunda dramatis personae do nosso texto é Pilatos, iludido pelo poder. E se o poder corrompe, ele corrompe imensamente. O poder tem isso. Pilatos era um desses milhares de exemplos de pessoas iludidas pelo poder. Poucas pistas a gente encontra sobre a vida de Pilatos. Tem muita coisa sobre ele, não durou muito, na verdade. Eu vou explicar por quê. Apenas alguns escritores da época o mencionam. Poucas pistas, então, mas parece que ele havia sido um escravo liberto da Espanha, que subiu através das fileiras das legiões romanas, antes de conhecer e casar-se com uma neta do imperador Augusto. Como resultado desses laços familiares, ele foi nomeado para governar a província da Judéia apenas 4 anos antes desses eventos. Ele não era um grande administrador e cometeu uma série de erros. Ele desfilou bandeiras bem provocativas perto do templo. Roubou fundos do templo para ajudar a construir um aqueduto e atacou e matou vários judeus enquanto adoravam. Então, ele era uma sucessão de erros. Como resultado, ele havia sido advertido pelas autoridades em Roma para não incitar mais distúrbios entre os judeus. Então, quando Jesus chega diante dele, esse julgamento com Jesus era a última coisa que ele queria na vida. Em última análise, Pilatos escolheu o curso de ação que protegeria a sua própria posição, mesmo que isso fosse contra o que era evidentemente correto e moral. Ele ouviu a multidão, não a Deus, e entregou Jesus para ser crucificado, mesmo sabendo que Jesus era inocente. Para ele, um homem de origem humilde, o mais importante era manter sua posição elevada de poder. A ironia aqui é que tal decisão de ouvir os outros em vez de Deus, inevitavelmente traz decepção, traz frustração. Foi assim para Pilatos. 6 anos após esse acontecimento, uma reclamação foi feita contra ele pela maneira como lidou com um grupo de samaritanos. Ele foi chamado de volta a Roma, então exilado para a Gália, onde cometeu suicídio. E essa história
de Pilatos, iludido pelo poder. Última persona aqui, a última dramatis personae é Barrabás. E aqui a gente tem Barrabás libertado pela graça. De todos os personagens que eu mencionei, o povo, Pilatos, nenhum parece mais indigno que Barrabás. Ele consegue. Não há nada que o recomende a nós, nada. Ele era um insurrecionista, um assassino, um agitador, e, no entanto, foi Barrabás quem se viu caminhando livre. Jesus morreu em seu lugar. E aqui é literal, tá? Eu não sei o que aconteceu com Barrabás, mas a gente pode afirmar exatamente isso. Isso, é claro, é o tema recorrente de João, Jesus morrendo no lugar dos pecadores. Se tem uma coisa que você precisa saber quando você estuda todo o Evangelho de João, é que Jesus morreu no lugar do pecador. Isso é evidente. Notamos isso em relação a Pedro e assim por diante. Imagine como Barrabás se sentiu. Ele havia sido preso em uma cela não muito longe desses acontecimentos. As celas ficavam todas ali. Ele provavelmente não ouviu o que Pilatos dizia, mas provavelmente ele ouviu os gritos da multidão. Qual era? Crucifica-o. No mínimo ele achou, acabou para mim. Hoje eu não passo, né? Hoje chegou o meu dia. E o pessoal, crucifica-o, crucify him, né? E estavam lá, crucifica-o. Ele temeu o pior, certeza, né? Ou quase certeza. Mas emergiu para descobrir que sem nenhuma razão estava sendo libertado. Ele estava sendo agraciado, recebendo algo que não merecia. Outro estava tomando o seu lugar. E essa é a história do Evangelho, da forma mais simples do mundo. É novamente o que João está trazendo. Pessoas que não merecem nada além da sentença de Deus sobre elas, podem saber o que é ser libertadas, porque outro sofreu e morreu em seu lugar. Barrabás aqui é um grande exemplo da graça de Deus. Tendo olhado então para o elenco, agora a gente pode ir para o texto bíblico, tá? Agora precisamos nos concentrar nas 3 cenas distintas que são apresentadas diante de nós. Cada cena tem sua própria significância. Capítulo então 18 do texto, capítulo 18, a partir do verso 28, nós vamos ler até o verso 40. João, capítulo 18, verso 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminar, pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês trazem contra este homem? Eles responderam: se este não fosse malfeitor, não o teríamos entregue ao Senhor. Então Pilatos disse: levem-no daqui e julguem-no segundo a lei de vocês. Ao que os judeus responderam: não nos é lícito matar ninguém. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando com que tipo de morte estava para morrer. Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: esta pergunta vem do Senhor mesmo, ou foram outros que lhe falaram a meu respeito? Pilatos respondeu: por acaso sou judeu? A sua própria gente e os principais sacerdotes é que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que sou rei. E para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz.
Pilatos perguntou: o que é a verdade? Pilatos leva então Jesus para dentro de seu palácio pela primeira vez. Ele foi informado da reivindicação de Cristo. Há algum tipo de autoridade sobre a nação judaica e, portanto, pergunta: você é o rei dos judeus? Para Pilatos, a questão é se Jesus representa uma ameaça ao domínio romano na Judéia. Ele vai liderar uma rebelião, sim ou não? Que tipo de poder militar Jesus tem? Mas Cristo deixa absolutamente claro que, embora ele seja um rei, o seu reino é de uma natureza completamente diferente da que Pilatos tem em mente. Mas ainda assim, Pilatos não entende. E assim Cristo identifica que a principal característica de seu reino, de fato, sua principal arma é qual? A verdade. O reino dele não é deste mundo, e o poder de Jesus é a verdade. E aí, a gente tem aqui o convite de Jesus a Pilatos. Pilatos responderá ao convite de Jesus Cristo. Ele se preocupará com a verdade, ele instigará as questões envolvidas e ouvirá tudo que Jesus tem a dizer. Não. Para ele é suficiente que Jesus não represente uma ameaça à sua posição ou poder romano. E assim, ele volta para a multidão no final da cena com este veredito: não acho nele motivo de acusação. Versículo 38. Capítulo 18, então, a partir desse versículo. Depois de dizer isso, Pilatos voltou ao judeu e lhes disse: eu não acho nele crime algum. De fato, essa conclusão é repetida mais 2 vezes por Pilatos, no capítulo 19, verso 4, e também no verso 6. Muito semelhante, então, às 3 negações que nós temos anteriormente com Pedro. Ele não tem crime algum. E embora Pilatos tivesse em mente especificamente o fato de que Jesus não era o culpado de qualquer traição política, aqueles familiarizados com a abordagem de João verão aqui prontamente o significado dessas conclusões. É o fato de que Jesus veio para morrer no lugar de outros e assumir o castigo sobre si mesmo. E isso, meus amados irmãos, só foi possível porque ele não tinha pecados próprios que precisassem ser tratados. Jesus era absolutamente inocente. Quando Jesus ele morreu no lugar dos pecadores, foi o justo no lugar dos injustos. Em Hebreus capítulo 7, verso 26, ele diz assim, Hebreus capítulo 7, verso 26, acompanhe comigo: porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula ou sem mancha, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Jesus não tinha nenhum pecado, e ele se ofereceu para morrer no lugar dos pecadores. Olhe as palavras aqui de Pilatos: não vejo nele, eu não acho nele crime algum. É porque não tinha. Então, nós saímos dessa cena, deste rei absolutamente inocente. Nós temos aqui a maior injustiça de toda a história da humanidade, porque nenhum dolo se achou em sua boca, nenhum pecado em seus pensamentos. Esse é Jesus Cristo, absolutamente santo,
sem mácula, sem defeito nenhum. Esse é o Rei que nós servimos. Esse é o Rei que nós nos curvamos. Esse Rei, ele não é somente inocente, mas esse Rei é sofredor. E aí nós entramos no capítulo 19, nos primeiros 6 versículos. Por isso, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus. Também o vestiram com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: Eis que eu apresento a vocês, para que saibam que não encontro nele crime algum. Então Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, e Pilatos lhes disse: Eis o homem. Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifique! Crucifique! Pilatos repetiu: Levem-no daqui vocês mesmos e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. A multidão não aceita outro veredito. Eles querem sangue. E mesmo que Pilatos tente fazer com que Jesus seja libertado através do uso de um costume antigo, como nós vamos ver na sequência, é o rebelde Barrabás que será escolhido e libertado. A fraqueza aqui no caráter de Pilatos, então, é revelada. Ele não quer perturbar a multidão e causar um problema para si mesmo, mas também não quer condenar um homem inocente. Então ele tenta outra tática. Ele busca, então, agradar o povo. O voto, então, ali. Ele tenta trazer empatia. Ele tenta trazer compaixão. Afinal, Jesus é judeu. Ele falou, então, vamos ver como os judeus tratam os judeus. Pilatos tentou descartar Jesus com meias medidas. Pilatos disse aos judeus: eu o castigarei e o soltarei em seguida. Isso no texto de Lucas. Carson, ele vai olhar para esse trecho e diz que a flagelação aplicada pelos romanos podia tomar uma de 3 formas. A gente tem o fustigatio, o flagelatio e o verberatio. Eram 3 punições que existiam. Eles gostavam de simplificar, né? A primeira, o fustigatio, era usada para coisas pequenas, para pequenos delitos. O flagelatio era uma punição para crimes cruéis. Mas o verberatio, o castigo mais terrível de todos, e que estava sempre associado a outras punições. O verberatio só existia, ele só era executado quando existiam outras punições na sequência, incluindo a crucificação, porque este flagelo era tão cruel que as pessoas não sobreviveriam a ele. Somente o flagelo já o condenaria à morte. E nesta última forma, a vítima era despida e amarrada a uma estaca para depois ser golpeada por diversos torturadores, até que eles ficassem exaustos ou que seus comandantes os mandassem parar. E assim, Jesus é levado de volta ao palácio do governador e entregue aos soldados para que possam torturá-lo. De fato, o melhor comentário sobre o que aconteceu nesse ponto pode ser encontrado no próprio Antigo Testamento, que descreve isso antecipadamente, 700 anos antes disso acontecer. E a simplicidade registra o horror. Isaías capítulo 52, nós lemos hoje o 53, mas a profecia do servo sofredor, em Isaías 52, a profecia escrita 700 anos antes de Cristo, diz, 52, a partir do verso 14: como muitos pasmaram à vista dele,
pois seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Essa é a aparência de Jesus. O suplício de Jesus nos ajuda a entender Isaías capítulo 53, que nós lemos hoje, versículo 5. Que diz: mas ele foi traspassado por causa de nossas transgressões e esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. E assim Jesus é trazido para fora uma segunda vez e colocado diante da multidão. Pilato os convida à empatia. Eis o homem, mas eles não estão satisfeitos. Eles estão comprometidos com a sua morte vergonhosa em uma cruz. E assim o canto começa novamente. Crucifica-o. Crucifica-o. E então chegamos à última cena sobre este rei, a qual nós estamos estudando. Cena 3, então, o rei singular. A partir do verso, então, 6. Vou começar do 6 e só até o 16. E quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os guardas gritaram: crucifique, crucifique. Pilatos repetiu: levem-no daqui, vocês mesmos, e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: temos uma lei, segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado, e entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus: de onde você é? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: você não me responde? Não sabe que tenho autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo? Jesus respondeu: o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. A partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam: se você soltar este homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Quando Pilatos ouviu essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gabatá, e era a preparação da Páscoa, por volta do meio-dia, e Pilatos disse aos judeus: eis aqui o rei de vocês. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifique-o. Então Pilatos perguntou: devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam: não temos rei, senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. E aqui, na última cena, temos então o rei singular. Não sabemos por que Pilatos ficou ainda mais com medo quando ouviu que Jesus afirmou ser o Filho de Deus. Ele era um soldado endurecido, como romano, um cínico natural. Mas há algo diferente aqui, algo único sobre o que está diante dele. Pilatos viu o suficiente para saber que essas reivindicações ultrajantes realmente têm a substância, que este Jesus é realmente divino. Ele volta desesperadamente para dentro: de onde você é? A gente não sabe aqui, não nos é dito, mas o que segue revela a questão em jogo. É uma
E a questão aqui em jogo é quem está no controle. Jesus inverte as posições com Pilatos. É como se Pilatos se tornasse julgado nesse final. Mas Pilatos aqui, obviamente, não é livre, ele está preso. Ele tem medo de perder a sua posição. Ele tem medo de perder o seu poder. Talvez alguns aqui tenham medo também. Fala, poxa, se eu abraçar esse cristianismo de Jesus, não meio cristianismo, mas talvez eu vou perder. E Jesus nunca nos escondeu isso, que quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder por minha causa, a ganhará. Mas Pilatos aqui estava com medo de perder. Ele teme que será denunciado como alguém que não pode mais ser confiado como um amigo de César. Diante da escolha entre libertar este homem inocente ou ceder às ameaças veladas das autoridades judaicas, ele capitula e entrega Jesus para execução. Pilatos revela-se ao mesmo tempo cruel, açoitando o inocente, e também covarde, querendo agradar a multidão, punindo um inocente. Pilatos repetidamente afirmou a inocência de Jesus, mas o seu problema era falta de coragem para sustentar aquilo que acreditava. Ele queria agradar ao povo com medo de um motim. Pilatos não perguntou, isso é correto? Em vez disso, perguntou, isso é seguro? Isso é popular? E o que fica para nós aqui, hoje? Quantos Pilatos não existem no mundo hoje? Quantos Pilatos a gente não tem no mundo hoje? Querem agradar as pessoas, ao invés de agradarem a Deus. Tem medo de perder a sua posição. Mas o cristianismo é cada vez mais isso. O cristianismo verdadeiro é cada vez mais perder para ganhar Cristo. Mas muitos não estão dispostos. Eles até frequentam igrejas, eles até vão em cultos, eles até fazem o que tem que fazer, eles até se dizem crentes e têm um bom crentez, como a gente diz, mas não estão dispostos a abrir mão da sua vida pela verdade. Trocam a verdade pelo medo. De certa forma, a gente viveu um pouquinho disso na pandemia. Eu mesmo precisei lidar com isso, com o que seria da igreja. Graças a Deus, é sempre surpreendente o que Deus faz, porque Ele salva mais gente ainda, né? Eu vi isso acontecendo de uma forma, eu falei, Senhor, o Senhor é Deus. Eu achei que a gente estava caminhando para o fim, e na verdade o que o Senhor fez foi levantar a sua igreja. A gente nunca sabe. Mas a verdade é que, muitas vezes, o cristianismo, ele caminha para isso. Há pessoas que querem segurar o que não podem controlar, ao invés de confiar em Deus. Há outros que se metem em intrigas e fofocas, porque querem agradar pessoas. Não descobriram ainda, e parece que nem Pilatos aqui havia descoberto, que tudo vem de Deus, que toda autoridade vem de Deus, que se nós estamos aqui hoje é porque Deus nos mantém. Nós não precisamos temer o que será. Nós não precisamos ficar com medo. Não. Se estamos aqui agora, é porque Ele nos sustenta, é porque Ele outorga. Deus pode fazer o que Ele quer e quando quiser. Queremos manter as nossas posições medíocres, muitas vezes nesse mundo que não valem muito, né? É ou não é? Os nossos castelos de areia, os nossos pequenos impérios, os nossos feudos, e assim por diante, quando no final é Deus quem faz todas as coisas.
Toda autoridade procede dele. É ele que está no controle. E ele não perdeu o controle de nada, sobretudo das nossas vidas. Não podemos tentar segurar quando somente Deus é que faz todas as coisas acontecerem. Nesses momentos, meus irmãos, precisamos olhar para a verdade. Pilatos, aqui no último versículo, então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Pilatos fez a sua escolha. Ele decidiu atender-lhes o pedido. Quanto a Jesus, entregou a vontade e a vontade do povo. A escolha é entre a verdade e a ambição. O que você vai escolher? Esse é o tipo de cristianismo que você vai ter. Entre a consciência e a conveniência. Pilatos fez duas escolhas absolutamente erradas. Pilatos escolheu a ambição em se manter no poder, ao invés da verdade em salvar um inocente. Pilatos escolheu a conveniência, o que era mais fácil do que a sua consciência. Cuidado com estes atalhos. Cuidado com essa falsa acomodação do cristianismo. Jesus nunca nos prometeu, meus amados irmãos, um cristianismo sem problemas, ou sem dificuldades, ou sem provações. Nós somos exatamente seguidores deste homem, Jesus Cristo, crucificado. Este é quem nós seguimos. Nós seguimos o homem que carregou a cruz nas costas. Esse é o nosso caminho. É por ali que nós vamos andar. Não tem outro caminho. O caminho é estreito. Não é largo, é estreito. Nós seguimos este homem, porque ele fez a sua escolha. Jesus também fez a sua escolha. E aqui é algo tremendo, porque mais uma vez ocorreu a última vez a palavra entregar. Pilatos o entregou. Qual foi a primeira vez que houve uma entrega aqui? Alguém lembra? Tem que ter memória. Quem foi o que o entregou pela primeira vez? Judas o entregou. E aí a gente vê esse termo que caracterizou a ação de Judas, depois foi usado por Caifás, o sumo sacerdote, e agora marca a sentença de Pilatos, que o entregou para ser crucificado. Nós chegamos então ao final. Mas, sobretudo, Jesus é aquele que foi entregue por parte do próprio Deus. Nós lemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. E quando nós lemos o texto do amado e querido apóstolo Paulo, o verso 32 do capítulo 8, um dos capítulos mais lindos e sublimes da Escritura, diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Foi Deus quem o entregou no final das contas. Ele foi entregue por parte do próprio Deus. E é digno de nota que Jesus tenha sido sentenciado a ser abatido bem na hora em que começava o abate dos cordeiros da Páscoa. Naquele exato momento do relógio do tempo, do relógio da história, no exato momento em que começaram os abates dos cordeiros pascais, Jesus aqui havia sido entregue para ser crucificado. E é bem importante, no meu lugar. Meu lugar.
no lugar do pecador, no meu lugar. É assim que nós devemos olhar para esse texto. E é assim que nós podemos fazer as escolhas. Não entre a ambição, mas escolhendo a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, e hoje você deve escolher a verdade. Ainda que te ofereçam um mundo e o fundo, você deve escolher a verdade hoje. Escolha a verdade, escolha Jesus, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você deve escolher a verdade hoje. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra alegria ou prazer, ou nada que substitua a verdade em nossas vidas. Você hoje deve escolher a consciência, não a conveniência. E justificados, meus amados irmãos, justificados temos paz com Deus. E não há fruto melhor do que esse, pois o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz. Nada substitui isso. Nada substitui o sono dos santos, de ter a sua consciência, de saber que seus pecados, todos eles, imundos, pérfidos, baixos, foram colocados no inocente Jesus Cristo, para serem pagos por toda a eternidade. Esse é Jesus. Não escolha conveniência, escolha consciência. Jesus escolheu. E aí, de tal maneira, talvez isso se aprofunde mais, isso se alargue mais. E todas as vezes que lermos João 3,16, de tal maneira, a gente possa penetrar um pouquinho mais nesse tão grande amor com que Ele nos amou. Esse é o amor de Jesus por nós. Vamos orar. Querido Deus e nosso Pai, Jesus foi entregue para ser crucificado. Fui eu que entreguei Ele. Foram os meus pecados que levaram Jesus para a cruz. Mas Jesus foi entregue por Deus para ser aquele, ó Deus, que iria me salvar, queria salvar os meus irmãos aqui hoje, que ia resgatar este povo para vivermos não mais na escravidão e na mentira do pecado, mas vivermos a plenitude do Teu amor, da alegria, da paz, da verdade. Obrigado, Deus, por essa nova vida em Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por isso. É tão grande, é tão imenso. Eu sou como Barrabás, Senhor. Eu sou aquele indigno que não poderia ter feito nada. Ao contrário, é a Tua graça que liberta. E nós hoje aqui, nós Te adoramos, Senhor, porque o Senhor nos libertou. E assim, ó Deus, livres do pecado, podemos, ó Deus, viver com uma consciência não mais atormentada, mas podemos viver essa justiça, a Tua justiça, ó Deus, que nos traz a paz. Ó Deus, se hoje alguém aqui que não creu em Cristo Jesus, ó Deus, eu intercedo por ele que creia,
que ele declare, que ele confesse essa salvação, como muitos aqui já o fizeram. E que esta salvação, ó Deus, possa gerar um cristianismo, ó Deus, verdadeiro na vida de cada um. Não os permita se enganar com a religião, mas os salva-os pela graça. E assim, ó Deus, te louvamos, ó Deus, por esse texto bíblico tão sublime. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.